Esse momento muito triste, estou aqui em casa, onde os meus pais ainda não chegaram. Então era uma coisa bem de colocação. Da voz, Hoje em né? dia não. E aí cria onde eu aprendi personagem, a muito. gente imagina os personagens só pela voz, né? É E maravilhoso. aí a Patrulha da Cidade me proporcionou isso. Eu fazia voz de criança, de idoso, de gay, de polícia, de bandido, de gaúcho, de nordestino, onde eu fui aprendendo mesmo, né? E aí quando eu fui para televisão, que aí eu Não já fazia sabia rádio tudo. e fazia teatro. Então quando eu fui para televisão, eu pude acrescentar isso tudo, né? Ganhar a imagem e levar para a TV aquilo que eu havia aprendido no rádio. Isso me proporcionou, assim, uma facilidade muito grande de entrar no meio televisivo. Ah, então só mais uma pergunta, depois a gente vai falar do dono do lar, hein, que está na sexta edição no Multishow. O Paulinho Gogó, o seu personagem, ele surgiu no rádio? Surgiu, assim, eu trabalhava na patrulha e eu tinha um quadro que era carnê social, que a gente todos os dias se mandava uns abraços e dava os aniversariantes dos ouvintes que mandavam cartas, né? Nessa época da carta ainda. Cartas. Mandavam Cartas era um cartas para pessoal a que as rádio. pessoas escreviam à mão, viu, gente? Às vezes datilografava. Ia no correio, colocava o selinho lá e mandava. Isso, Então a mandava. gente. Dá o aniversário do meu tio, que está fazendo 80 anos, tal dia. Então a gente pegava todo dia algumas coisas ali. E eram anunciados de forma, né, lida. Então eu criei um personagem para dar esses aniversários. E aí eu saía da Rádio Tupi, pegar o ônibus na Praça Mauá, eu passava em frente a um botequim, onde ficava ali às sextas-feiras os caras conversando, trocando ideia, batendo papo, falando sobre o pagode, falando sobre o que tinha acontecido com eles em casa, que brigou com a mulher, que a mulher colocou para fora de casa. Eu comecei a prestar atenção naquelas histórias e fui construindo o personagem. Eu falei, eu vou criar um personagem que conta a história, mas não só vantagens, conta a derrota também, que às vezes você contar uma derrota sua é mais engraçado, muito mais engraçado você contar uma vitória. E aí eu fui criando o personagem e quando eu criei, né, quando eu tive a ideia de criar um contador de histórias, de qualquer história, e ele é um mentiroso, é tudo na cabeça do Paulinho Gogó, vira verdade para ele. E tem gente que é assim, que é patológico isso, né? A pessoa fala 3 vezes aquilo e aquilo vira verdade na cabeça. E aí me faltava a voz. E aí um dia eu cheguei mais cedo nesse barzinho, nesse botequim, e fiquei conversando com o dono. E aí, rapaz, entrou um cara de 2 metros de altura, assim, forte pra caramba. Ele entrou e falou assim, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. E era só o que me faltava, era a voz do personagem que eu não tinha achado, não tinha descoberto ainda, sozinho em casa. E aí eu fiquei olhando para ele, fiquei olhando para poder pegar o jeito, a voz, a timbragem, aquilo não sair do meu ouvido, né, da minha cabeça. Fiquei olhando, aí eu não percebi que ele tinha reparado que eu estava olhando para ele. Aí ele, ô seu Manel, é permitido frequentar homem sexual aqui no estabelecimento? Aí eu falei pra ele, ô meu amigo, cara, assim, eu não tenho nada contra, mas eu não sou homossexual, mas é que eu trabalho na rádio aqui e eu criei um personagem, eu preciso da tua voz, você tem a voz que eu preciso do personagem. Aí ele, pelo amor de Deus, eu achei que eu ia namorar mais um hoje. E o cara ele era o Paulinho Gogó. E eu fiquei conversando com ele, aquilo foi entrando na minha cabeça, eu pegando jeito de ele falar, aquela embocadura, ele falava, fazia umas caras assim. Cara, e no outro dia experimentei no rádio, no programa, dando os aniversários, coloquei uma piadinha no meio ali, né? Adaptei uma piada pro personagem. E aí o personagem foi ficando, as pessoas se identificando. E aí eu fui pegando porque se você dá um aniversário na rádio, esse aniversário só interessa para a família do aniversariante e pro aniversariante. Os ouvintes que não conhecem esse aniversariante, né, assim, geralmente não identifica, não atinge muito. Eu comecei a colocar os aniversariantes falando um nome engraçado. Eu vou na festa lá, vou malangar um beijo. Na festa do Jorginho, no pagode do Jereba. Pagode do Jereba, ô Zeca! Então eu fui colocando o aniversário, coisas engraçadas no aniversário para outras pessoas, claro, né, criar uma narrativa de um aniversário de um ouvinte. E